pessoal, tudo bom? Vocês reconhecem essa Ed? Pra quem não reconhece, essa é aquela Ed dos 4 primeiros filmes que a gente fez: motor, câmbio, caixa de transferência, uma série de coisas, que foi onde nós iniciamos a nossa fase nos vídeos, né? Mostrando como fazer uma boa mecânica, mostrando a qualidade de serviço e a diferença para alguns por aí, e o conhecimento acima do carro, em cima do carro também, desculpa. A pergunta que deve estar com vocês: ué, deu problema no carro? Não, não deu problema. Esse carro, pouco tempo depois que o dono ficou com ele, ele teve um problema lá particular e foi vender esse carro. Se tratando de tudo que tinha sido feito, e também como foi o primeiro a abrir nossa série de vídeos, não deu para resistir, a gente foi atrás e acabou ficando com o carro. Hoje, a todos, pelo menos do grupo da Ford Edge, do Fusion, sabe que essa Edge hoje ela é minha, tá? A gente mostra aqui o que é nosso também e mostra o serviço em cima, porque querendo ou não, a qualidade é a mesma. Não é porque eu faço no meu carro ou no carro alheio que vai mudar a qualidade do serviço. Vocês devem estar perguntando por que eu estou fazendo um vídeo novamente desse carro. Vou mostrar depois de um tempo. Esse carro já está com 95 mil. Na época que ele foi feito o motor, ele estava com 88, 89 mil. Ele já rodou alguma quantidade, não rodou nem a primeira revisão ainda. Ele está ótimo, não tenho que, obviamente, falar. Mas esse carro vai servir pra gente fazer uma coisa que quem tá, por exemplo, no grupo da Ed já tá sabendo. Vocês viram há pouco tempo atrás no vídeo a respeito do carro do Felipe? Isso mesmo, aquele lá que a gente salvou a caixa de transferência recentemente, porque já não tinha mais óleo, e que tá fazendo flush, e depois a gente vai trocar novamente. Lá eu tinha mostrado pra vocês o módulo da Tech Race, que transforma o carro em flex. A gente tem ótimos números do Felipe para esse carro rodando com ele no álcool, tá? Números como 8 km por litro na cidade e aproximadamente 12 na estrada. Por um carro V6 3.5, isso são números muito bons. Para alguns conhecidos que eu tenho, que tem a Ed, tem às vezes carros 4 cilindros, não é nenhuma SUV, carros pequenos 4 cilindros que estão fazendo aí na casa de 6, 7, alguns não fazem 5 no álcool, ficaram de boca abertas e ainda não acreditaram. Eu falei que eu iria atrás do fabricante e eu fui. Para quê? Pra gente testar isso nesse carro e vai oferecer para vocês, tá? O intuito desse vídeo vai ser demonstrar tudo que é aquele produto, o que ele é capaz de fazer, quais são os benefícios, quais são os malefícios, tá? O que você tem que fazer de prevenção para poder usar álcool nesse carro. A gente vai explicar tudo isso nesse vídeo novamente. Vai mostrar toda a instalação, vocês vão ver que é uma instalação relativamente fácil, plug and play. Tem uma programaçãozinha básica, uma parte automática, uma parte manual. E isso tudo vai ser feito e vocês vão ver. A gente já vai fazer testes no álcool, vamos voltar o carro na gasolina sem tirar o modo, vai literalmente andar com ele flex. Vocês vão acompanhar toda a parte desse carro. E aí os testes dele vão servir para vocês terem ideia de como está rodando o carro, da qualidade de rodar dele. Então vai ser muito legal tudo isso. Eu espero que vocês gostem. Vamos junto fazer esse serviço aí. Vamos lá. Como vocês podem ver, vamos começar aqui pela parte que acabou sendo o pior de tudo, que foi o motor desse carro. Como vocês viram, vocês não chegaram a ver ele chegar no guincho, né? Então ele chegou desligado pra mim. Eu fiz uma revisão enorme no carro e a hora que a gente foi ver já tinha dado calço hidráulico e o dono nem ele sabia disso daí na época.
Aí a gente abriu, fez todo aquele serviço, mostrar um pouquinho. Vocês podem ver, obviamente está um pouquinho empoeirado, né? Mas não temos vazamentos. O motor está funcionando muito bem. Vou até ligar para vocês verem. Vou mostrar um pouquinho aqui. Vou colocar na RPM do carro, fica mais legal. O carro funciona liso, como eu falei para vocês. Como eu falei daquela vez, é um carro com motor extremamente silencioso. Ele está um pouquinho acelerado agora porque tá frio e tudo mais. Mas ó, vocês podem ver que ele já baixa a rotação e vai entrando no normal dele. É exatamente isso que ele vai ter que fazer no álcool também. Então já fica para vocês aí guardado essa informação e guardado o comportamento do carro. Entendeu? Então é muito legal ver que o carro está funcionando bem. Ele não é um carro que tem me dado dor de cabeça. Muito pelo contrário, eu estou muito tranquilo com o carro. Tá fazendo em torno aí de na melhor das hipóteses, ele tá fazendo 7 na cidade, 6. E na estrada é facinho eu conseguir fazer 10 com litro num carro. Para um V6 na gasolina até que tá legal. Mas se a gente pode, obviamente, melhorar essa marca, a gente vai melhorar. Vamos lá desligar o motor? Pronto. Então o que eu vou fazer aqui de novo? O Tech Race, ele é um módulo simples de instalação. Ele vai instalado onde? Bicos, sensor de ar e vai utilizar o sensor de oxigênio dos dois lados, porque esse cilindro não trabalha da mesma maneira que aqueles. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar caixa de filtro de ar, acelerador e coletor primário. Antes de fazer isso, mostrar algumas coisas que nem a gente fez. A parte do câmbio, troca do óleo do câmbio. Puxar para vocês aqui. Fizemos com Dexon 6. Vocês podem ver, o óleo continua rosa e perfeito. Sem problema nenhum no carro, nem dor de cabeça. Vamos mostrar um pouquinho aquilo lá que é precursora e já está há um tempo, que é a caixa de transferência. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha ela ali, sem vazamentos, sem nenhuma surpresa feia pra gente. Como eu disse, esse modelo novo não dá dor de cabeça, não vaza nem nada. Ele já vem com óleo original da Ford, mas com 30 mil, obviamente, nós vamos trocar esse óleo, usar Motul ou Castrol para substituir. Sempre revisando esse carro a cada 30 mil nessa caixa de transferência, certo? Vale sempre ressaltar isso. A gente vê aí várias que a gente já colocou, algumas outras aí que a gente consegue salvar. Isso é muito legal, ver ela seca, sem nenhuma dor de cabeça. Ó, vocês podem ver ali na área do coxim, sem problema nenhum. Esse carro, depois, uma hora dessas, eu mostro pra vocês. A única coisa que esse carro tá tendo, como a gente tinha feito uma bucha ali pro coxim de nylon, porque já não tinha mais coxim, na época o dono já tava mais apertado do que um monte de coisa, de tanto que ele gastou, né, e não tava querendo gastar muito. A gente fez uma bucha de nylon pra uma das partes da bucha que tava boa. Resultado, ela se apoiou na de nylon, sobrecarregou a outra de borracha e obviamente acabou estourando. Então de vez em quando você sente, a hora que você vai ou engatar para frente ou para trás, você sente o motor inteiro deslocar na parte de baixo. Isso é uma coisa que a gente está providenciando.
e vai trocar. É coisa simples, não é nada preocupante. A gente já está providenciando isso daí. Caixa de transferência, como vocês podem ver, continua sequinha, não tem um probleminha com óleo, não vaza, não tem nada. É muito sossegado, a gente não tem problema nenhum com isso. Vale a pena. É um gasto assim, para quem teve, por exemplo, é um gasto muito alto, mas pelo menos não vai ter dor de cabeça tão cedo numa Edge 4x4. Vocês lembram que eu coloquei filtro de ar novo nesse carro? Em 5.000 quilômetros e anda São Paulo, interior e coisas do gênero, olha a sujeira que é evitada toda hora de entrar. Entenderam? Isso daqui, para os que não entendem, por exemplo, é como se fosse o nariz do carro, digamos assim. É a respiração dele. Se ele tiver ruim, se ele tiver entupido, isso daqui, é igual quando a gente está com o nariz entupido. Nós não respiramos, nós não funcionamos direito quando dá falta de ar e coisas do gênero. Com o carro é a mesma coisa. Se a quantidade de ar que entra é falha, é ruim, é pequena, você vai ter um maior consumo, porque ele vai compensar o pouco ar que está entrando com gasolina. Você vai ter uma mistura muito ruim, isso pode danificar peças, entendeu? O carro fica descompensado. No caso aqui, como vocês podem ver ao lado, ainda está muito bom. Então a gente vai passar, bater um arzinho aqui e reaproveitar. Isso também quer dizer o quê? Que o filtro é bom. Ele pega, ele absorve muito bem tudo que passa de ar por ele. Ele não deixa passar coisas. A gente vê filtros por aí que deixam passar muito desse ar sujo para dentro do motor. Pessoal, conforme falei para vocês, é bem simples a instalação. A instalação não corta nada, ela mantém tudo o mais original possível. É plug and play. A gente aproveita o chicote original, ele pluga no chicote do módulo e do módulo ele pluga novamente aqui. Ok? Na parte de sonda, ele intercepta o sinal da sonda lambda, nosso sensor de oxigênio, para fazer a correção de injeção de álcool ou gasolina, vai depender de como a gente vai querer andar. E aqui onde vai a termostática ou no nosso sensor de temperatura, vai um sensorzinho trabalhando em conjunto também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai remontar o coletor e já vai colocar o módulo para iniciar a configuração disso. Pessoal, a gente fez a instalação, remontou tudo novamente. Vocês podem ver que está funcionando, o carro ainda não está funcionando no álcool, nem nada disso, nem o módulo está instalado. O que a gente fez? A parte principal para verificação se tudo que a gente fez por enquanto está correto, é isso daqui. A gente só faz literalmente um jump ligando direto um no outro e o carro ainda está funcionando na originalidade. Ele ainda está funcionando com gasolina sem módulo de interceptação de sinal. Então, pelo funcionamento do carro, não tem luz de injeção nem nada, tá ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai partir para instalação efetiva do módulo, deixar esquentar e abastecer o carro com etanol. Pessoal, já fizemos a instalação. O módulo fica aqui, a gente deixou aqui. Ficou muito bem, não parece que foi mexido em nada. O visual ficou legal. É essa a ideia dele. O que a gente está indo fazer agora? A gente está indo abastecer o carro. Vamos colocar etanol nele e vamos ver como ele vai funcionar. E aí, pessoal, como prometido para vocês, abastecimento de etanol. Ó, por enquanto cerca de 27 litros no tanque, eu estava na reserva. Deu R$80 até o momento. A gente vai completar o carro. Tá na reserva, então já tem uma proporção boa. Tinha cerca de uns 10 litros de combustível. Então vai dar a proporção ideal que a gente precisa de álcool para gasolina. Já vou mostrar o total. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui um tablet, tá? Com todos os dados e afins. O que tem nele aqui que eu coloquei? É os dados de um aplicativo chamado Car Scanner. É um aplicativo muito intuitivo. Vale muito a pena para quem gosta e tem vontade de saber algumas coisas sobre o carro. Estou usando um adaptadorzinho simples, Bluetooth, porque ele me permite ler algumas coisas que o módulo não dá.
da maneira correta no painel, e quando dá também dá um pouquinho atrasado e nem sempre da maneira que eu quero. Eu vou ter aqui a RPM, tá? Da maneira correta, ele em tempo real, são 4 casas, então vou ter toda a rotação dele legal. Vou ter o consumo médio em quilômetro por litro, que isso eu acho que é a parte mais importante para nós depois que instalamos o Tech Race Flex. Consumo instantâneo, que é conforme você está andando, para também já aproveitar. Velocidade, a distância percorrida, para a gente ter já uma ideia de média quanto está fazendo. A temperatura do líquido de arrefecimento. Depois que eu liguei, agora são por volta de 5 horas da tarde, eu desliguei o carro a 1. Ele ainda está a 50 graus mais ou menos, ou seja, ele já está perante ao módulo numa temperatura fria, tá? Não tão fria quanto seria a temperatura ambiente, que seria algo perto de 22 graus, ó, como vocês podem ver aqui no próprio relógio do carro. Mas já é uma temperatura legal para a gente ter parâmetros. Amanhã de manhã eu também farei uma outra filmagem mostrando isso daí, a temperatura real. A gente colocou também relação ar-combustível, tá? Isso é muito importante para ver como tá a queima, se a queima tá exagerada, tá com excesso ou não. E isso daqui para mim é só para saber tempo de avanço, para saber como tá a faísca, se a faísca tá dando antes do ponto, depois do ponto, se ela tá dando da maneira que eu espero, tá? Então vocês vão verificar aqui comigo. Eu vou colocar ele aqui, ele vai tapar a velocidade e nós vamos dar a partida no carro para verificar. Vamos olhar por aqui. Por volta de 1.100 giros. A partida tá lisa, tá bem interessante. Vamos mostrar para vocês ali rapidinho no motor como tá. Ó, dá pra botar a mão ainda no bloco, o bloco já tá morninho, tá uma temperatura legal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai se programar para dar uma volta, tá? Vou mostrar aqui pra vocês novamente. Ele já deve estar reduzindo a velocidade do motor. Ó, a marcha lenta dele já está indo para o normal. Ainda está em 730 aproximadamente, que é o que o carro precisa. Ela deu essa variação porque eu virei o volante aqui. E vocês podem ver que ela está baixando. Isso é o que? É a parte de partida frio desse módulo da Tech Race trabalhando para deixar o motor numa temperatura legal, certo? Temperatura do líquido de arrefecimento 54 graus. Isso tudo já direto pegado do módulo do carro, tá? Não é, se vocês podem ver ali, ó, ele ainda tá no comecinho, dando 60 graus, quase grudadinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor, ó. Ele ainda tá bem no início, então ele tá dando 54 graus. Quando ele estiver lá perto entre 96 e 100 graus, ele vai estar dando para vocês aí no meio, tá? Essa luz do ABS pode ficar tranquilo, não tem nada a ver com ele, tá? Vocês estão vendo aí, eu tô com o sensor dele com problema de roda e eu preciso trocar. Já tô sabendo disso, já tô fazendo a programação. Não tem nada a ver com o módulo da Tech Race, por favor, não confundam isso, tá? A minha relação ar-combustível 14,69. A relação tá muito legal, certo? Meu tempo de avanço ele tá positivo, ou seja, o módulo já se encontrou e sabe que eu tô trabalhando provavelmente com álcool, e ele já tá dando a explosão em 16 graus, quase 20 graus após o PMS, o ponto morto superior, ou seja, ele já tá com o ponto de ignição no top do pistão já um pouquinho para frente. Isso é muito bom. Ele já se atualiza inteiro, isso é muito interessante. A RPM do motor já está em RPM de trabalho por volta de 660, 670 RPM.
Deixa eu fechar meu capô ali e a gente vai dar uma volta. Ó, pessoal, estamos saindo aqui, ó. O motor já tá em 77 graus, mostrando pra vocês aí. O trecho que eu vou fazer, ele é meio curtinho, tá? Mas vocês vão ter uma ideia. Mais tarde eu vou fazer um trecho um pouco mais longo, e aí vocês vão ter ideia. Eu vou postar alguma coisinha no meio do caminho. Opa! Como diz meu filho, caiu. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui de uma maneirinha melhor. Isso. Vocês podem ver aqui, esse LEDzinho que está aparecendo aí na tela do tablet é o LED do próprio carro, tá? Mistura continua legal, 14,69. Consumo instantâneo está um pouco alto, porque também ele está em velocidade, mas tá legal. O motor está trabalhando bem legal, em momento nenhum eu vi ele ainda adiantar o ponto de ignição. Eu estou numa ladeira, estou descendo, né? Então fica mais fácil fazer esse tipo de vídeo mostrando um pouquinho. Eu vou pegar um trecho aqui de subida, tá? Vou mudar o caminho original um pouquinho, aí vocês podem ver como ele vai trabalhar efetivamente. O carro em si, o que a gente pode comentar logo de bate pronto, ó, só rodei com ele perto de 5 km, tá? Rodei muito pouco, foi só o suficiente pro álcool entrar na linha e começar a trabalhar. Mas você já sente uma boa melhora no carro em questão de comportamento. Eu senti o carro bem liso, bem tranquilo, tá? Tão bem quanto na gasolina, até, se duvidar, até um pouco mais. A resposta dele pro tipo de motor, que ele é um motor de bastante cavalaria, né? São quase 300 cavalos de potência. Então vale bem a pena isso daí. Então tá valendo, tá sendo bem interessante. Ó, agora eu vou fazer uma corrida um pouco mais longa. Eu tô saindo aqui de Santo André, eu tô indo para São Paulo na Moca, tá? É mais ou menos uns 20 quilômetros, 20, 22, eu não lembro de cabeça, depois vocês vão ver. E aqui vocês vão poder acompanhar como tá a hora que chegar lá no destino final. Quanto eu rodei, vocês vão vendo no verdinho. A minha média ela tá aumentando, tá? O meu consumo instantâneo tá lá na casa de 10,8. Essa é a primeira vez que eu vou colocar o carro para rodar no trânsito mesmo e verificar como ele tá se saindo, tá? Vocês podem ver que também a minha rotação ela tá numa faixa relativamente baixa, que é a faixa que eu costumo andar entre 1.500 rotações, 1.800, não costumo passar muito disso. Então essa média tá muito boa, principalmente instantânea. Ó, consumo médio subindo, 6,11 na cidade. Temperatura do líquido de arrefecimento, 77 graus. Lembrando que o álcool ele é um combustível frio, isso é bom até para a saúde do motor, que ele fica até um pouquinho mais frio. Tempo de avanço, ó, ele tá jogando já faísca 30 graus depois do ponto morto superior. Isso é muito legal. Eu já rodei perto de 3 km. Então, assim que eu chegar lá, eu paro e eu mostro para vocês o resultado final disso. Pessoal, eu já tô chegando no fim do meu destino. Eu vou entrar aqui no estacionamento. Foram 18,6 km. Vai dar, quando ainda chegar aqui, vai dar uns 19. E a minha média foi de 6,6. Essa é a média mais ou menos que a turma faz em qualquer Edge V6 a gasolina. Isso na melhor das hipóteses, né? Tem gente que não consegue chegar nem nessa marca aí. A minha marca normalmente era algo em torno de 6,5. Na melhor das hipóteses eu conseguia fazer 7, mas andando assim, terreno mais plano, com mais ajuda de descida e coisas assim. Não foi o caso aqui. Eu peguei muito trecho de subida
a média poderia ter sido melhor, mas já foi muito boa. Ou seja, ele está nesse exato momento fazendo a mesma coisa com álcool que ele fazia com a gasolina. Isso já é algo que se ganha muito bem, já é um ganhado enorme. Pessoal, começando de novo, agora eu vou fazer o trecho inverso, São Paulo, Moca, Santo André. Vou pegar um trechinho de Anchieta também e a gente vai verificar como que vai estar o consumo, qual vai ser a média geral do carro, tá? Vamos rodando aí. Pessoal, como falei pra vocês, um trecho um pouquinho mais longo, também tinha um pedacinho de uns 4, 5 km de estrada. A média está em 8,3 km por litro ou 12 litros para 100 km. Uma ótima média, a gente já está para encostar aqui. Eu ainda acho que esse carro ele pode conseguir médias melhores, porque você percebe que ele está um pouco bravo. Então amanhã a gente ainda vai mexer um pouquinho na porcentagem dele de injeção de combustível, para ver se ele não ganha tanto ou se equipara perto da gasolina e a gente ganhe um pouco mais de autonomia. Amanhã eu mostro mais para vocês. Pessoal, bom dia, tudo bom? Agora são 1h da tarde do dia 28 de setembro, sexta-feira. Ontem, como eu falei para vocês, eu fiz a viagem à noite, tal, mostrei para vocês o meu consumo na hora de sair, né? Na hora de chegar, perdão. Tinha dado por volta de 8,3, alguma coisa assim. Foi um consumo legal, mas eu ainda não fiz o teste de partida frio. São 1h da tarde, o carro já está mais de 12 horas sem ligar. Temperatura ambiente por volta de 21 graus, certo? E no scanner, nesse exato momento, 23 graus. Dá sempre uma diferençazinha entre um e outro. Então, eu deixei já até o capô aberto que eu vou mostrar para vocês. Vamos dar a primeira partida do dia, vamos ver como o carro se comporta. Ligou de maneira legal. Rotação 1300. Caindo aos poucos. Mil cento e 1998. Ou seja, já estamos numa temperatura até bem legal para o carro. Rotação 908 e a tendência ainda é cair. Ele deu uma partida legal, ficou um pouco de tempo em 1300, que é o afogador, e vai descendo, ó, 890, já vai descendo conforme vai esquentando. Ou seja, a partida frio está muito legal, certo? 880, já está querendo sair da casa de 900. Ou seja, mesmo no álcool, numa temperatura, hoje foi um dia chuvoso, tá meio frio, tá com 21 graus, mas a sensação não é de 21. A gente pode ver que a partida frio realmente funciona legal, não dá diferença de um pro outro e o carro está normal. Vou mostrar para vocês lá no motor. Motor redondinho, muito legal. É isso aí, isso comprova que o módulo da Tech Race, a gente colocou ele pra cá. A gente tinha colocado ele aqui antes, colocou ele aqui por causa de calor, que aqui na ventoinha, a hora que esquenta, como isso daqui é muito quente,
ele joga esse vento para cá e aqui ele podia sofrer com calor nesse pedaço aqui. Então eu preferi colocar ele lá, ele fica mais protegido do calor, porque aqui a hora que você põe a mão mesmo quente ele ainda está relativamente fresquinho por causa do bloqueio da caixa de ar. Então assim, a gente está muito bem. A gente vai continuar com os testes de consumo. Eu reparei que o carro ficou um pouco bravo demais, tá? Eu acho que a gente consegue melhorar um pouquinho a porcentagem de injeção dele, injetar um pouquinho menos e ele vai continuar tão bom quanto, sem gastar tanto assim, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a correção e como o carro funcionou. Pessoal, estou fazendo uma viagem agora, vai ser de uns 40, 50 km. Viagem que eu digo é uma locomoção que eu vou fazer aí. Eu vou até aqui na cidade de Mauá, próximo de Santo André. De Mauá vou para São Paulo e de São Paulo retorno a Santo André. Isso aí vai dar mais ou menos 40 a 50 km, se não for até um pouquinho mais. Vou ter um trecho de uns 10 km, 12 km no máximo de estrada entre ida e volta. A maior parte vai ser de cidade. Eu fiz uma alteração na correção de injeção para ela injetar um pouco menos de combustível, porque eu achei que ela estava muito brava. Vamos ver como ela vai se comportar agora, qual vai ser a nossa economia. Aí pessoal, como eu comentei com vocês, acabei de encostar o carro. Ele já está desligado, ele guardou as últimas informações. Foram 61 km dirigidos, num total de 7,2 de economia média. Foi um bom número em relação a ontem. Desses 61, eu fiz perto de entre 15 e 20 quilômetros, eu não sei o número exato, no trecho de estrada, na ida e na volta, né, juntando os dois juntos. E a maior parte foi em cidade, com farol, anda, para durante inúmeros momentos. Então, para tal quilometragem dentro da cidade, eu achei uma média muito boa. Tá até melhor do que era o carro somente na gasolina. Tá sendo muito bem feita. Tá valendo muito a pena. Os testes estão se saindo de maneiras muito boa noite, pessoal, tudo bom? A gente está saindo para o feriado do dia 12 de outubro, tá? A gente está pegando um trecho aí de mais ou menos uns 80 quilômetros entre Santo André e Ibiúna, aqui dentro de São Paulo. A gente vai fazer uma viagem monitorada no Car Scanner, como já mostrei para vocês mais de uma vez, para a gente pegar toda a média que ele está fazendo na estrada. Com isso a gente vai mostrar um pouco mais do quão bom está sendo o Tech Race para o nosso carro e pode ser para o carro de vocês. Vamos acompanhando aí, eu vou mostrando para vocês um pouquinho conforme a gente for viajando. Bom pessoal, a gente já está há cerca de 52 minutos aqui rodando, como vocês podem ver aqui. Já rodamos perto de 32 quilômetros, tá? Nossa média até o momento foi 7,2 km por litro, porque até a entrada aqui da Raposo Tavares foi um trecho de Bandeirantes, Anchieta, Farol e coisas do gênero. Então foi mais um trecho de cidade, o que já é muito bom. Não pegamos trânsito nem nada. Então agora a gente está entrando na parte mais importante desse teste todo, que é o teste de rodagem na estrada, tá? Isso vai ser importante para nós, porque para a gente ver exatamente quanto ela está sendo capaz de gerar numa rodovia em velocidade de 100, 110 por hora, isso se o trânsito da rodovia permitir. Lembrando, para quem conhece a Raposo Tavares, nesse trecho entre São Paulo e Ibiúna, que é ali mais ou menos no quilômetro 45, ele é um trecho de muito desnível, então a gente vai ter vários momentos sobe e desce, curvas meio fechadas. Então não é sempre que vamos conseguir manter 100 por hora, 110. Então já vai ser algo muito bom. Eu tô com o carro completamente carregado, peso extra, ar condicionado o tempo todo.
Então vai dar pra gente ter uma ótima ideia de como o carro vai estar se comportando durante esse momento todo, tá? Daqui a pouco eu chamo vocês de novo para mostrar. Estamos aqui chegando no fim da nossa viagem, aqui perto da onde a gente vai, falta mais ou menos 1 km, 800 metros aproximadamente. Total por enquanto 78 km, tá? Média de combustível que a gente fez 8.2, como eu falei, muito trecho de subida. Manter uma velocidade de 90 a 100 por hora na subida não é fácil, exige um consumo mais alto. Mas considerando como já fiz esses trechos muitas vezes com a Ed, com outros carros, na Ed principalmente saiu muito bem o consumo, tão bem quanto no combustível, na gasolina, como usava antigamente. Foi usado mais ou menos cerca de 9,50 de combustível, tempo de partida 1h40 aproximado, certo? Os resultados estão muito bons, estão até acima do que era esperado para o carro no álcool. Muita gente, e até mesmo eu, achei que o consumo seria igual ou muito mais inferior, mas em muitos quesitos ele se mostrou melhor. Valeu a pena, manteve muita potência na estrada, o carro não perdeu em absolutamente de performance, muito pelo contrário, exigia muito menos dele do que em outras vezes na gasolina. O teste de estrada está encerrado, que era o teste que finalizava. Daqui a pouco eu volto e vou fazer algumas considerações finais. Bom dia, pessoal, tudo bom? Para quem está assistindo a gente e sabe da viagem de ontem que a gente fez aqui para fazer o teste final de estrada, feliz Dia das Crianças. Hoje é sexta-feira, dia 12 de outubro. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos fazer um pequeno resumo de toda essa instalação. A gente está aqui no interior, ó, lugar muito bonito, uma vista legal para vocês aí. Vamos fazer um pequeno resuminho de tudo, desde a ideia do Tech Race. A gente viu o Tech Race lá no carro do Felipe, vocês viram num vídeo aqui atrás. É uma proposta boa, ele andava só no álcool. Eu fui atrás para entender o que é, entrei em contato com o fabricante da Tech Race, firmamos parceria e trouxemos como teste a minha própria Ed. O que aconteceu? Vocês lembram já dessa Ed, aquela Ed que fez motor? Eu acabei comprando o carro, tá comigo já faz um tempo. Ele é um carro que a gente sabe, para quem tem o carro, uma Ed, um Fusion V6, é um carro relativamente gastão assim, mas é o mínimo que a gente pode esperar de um carro 6 cilindros. Não tem o que a gente ficar quebrando muita cabeça. Dependendo da pessoa, consegue entre 5 e 6 km com litro. Na melhor das hipóteses eu consigo 7, mas eu já tenho um modo de condução um pouquinho diferenciado. Também estou acostumado com a versão híbrida, e isso pesa um pouquinho. Outra coisa muito legal em ver aqui na Ed, primeira impressão quando a gente coloca o Tech Race, tá? Vou mostrar de novo ele aqui instalado. Primeira impressão quando a gente instala ele, as primeiras impressões ele para de pingar gasolina, aquela água quando tá só na gasolina. Logo no início é uma das primeiras coisas que eu reparei, tá? Porque ele já começa a atuar nessa correção. Então isso é muito interessante, porque a gente já sabe que a gente tem aí, pelas leis seria 27,5% de álcool na gasolina, mas a gente sabe que por aí é capaz de ter 30, às vezes até metade da quantidade de gasolina para álcool aí nos postos. A gente sabe que nem sempre todos os postos seguem leis, e isso é muito ruim para nós. Mas a partir do momento que ele entra em ação, a primeira coisa que você vê é exatamente isso. Ele pega e evita esse desperdício que o álcool faria. Ele otimiza já a queima dele logo em seguida, tá? Quando você coloca só álcool, tá? Eu procuro sempre indicar uma proporção de mais ou menos de 10 a 15% de todo o seu tanque colocar gasolina. Ou seja, num tanque grande que nem esse daqui da Ed, a gente colocar
por volta de uns R$ 40 só de gasolina, já tem álcool. Para quê? Para que a gente possa ter uma proporção legal. Para quê? Isso ajuda lubrificação de bomba, lubrificação das mangueiras, O-rings de injeção e outras coisas mais que o álcool não faz. A gente já sabe que o álcool ele resseca muito as coisas. Você pode andar somente no álcool? Pode, mas como qualquer, sendo esse, ó, ali tem um Focus Flex do meu cunhado. Eles podem vir a ressecar algumas coisas? Podem, seja esse, seja um carro que ele é flex de fábrica. Mas, indiferente disso, ele pode dar, você pode perder. Então, para evitar essas coisas, seja num carro flex, seja num carro a gasolina, que a gente acabou de transformar em flex, coloque sempre uma proporção, vale a pena. Durabilidade das suas peças vão muito mais, certo? Outra coisa muito interessante em fazer com isso é a instalação do Tech Race. É muito simples, não mexe com corte, não interfere em absolutamente nada do chicote original do carro, tá? Ele simplesmente vamos botar aí, para quem não entende, para quem é um pouco mais leigo, ele é um telefone sem fio. Ele recebe a informação por um lado do módulo e manda embora pelo outro. Ou seja, vamos supor, a gente fala assim, a Edge é bonita. Ele vai interpretar isso daí e vai falar assim, a Edge é feia, em termos de injeção. Manda 2 de gasolina. Ele vai falar assim, não vou mandar 2, vou mandar 3 de álcool, lendo a mistura da sonda lambda, e o carro vai aceitar sem problema nenhum. Ainda mais que é um motor de alta compressão, muito forte, bloco de alumínio. Então vale muito a pena tudo isso, certo? E como eu mostrei, instalação extremamente simples, tá? O carro ganha uma potência boa, porque a gente sabe que o álcool deixa o carro mais bravo, a resposta do carro fica muito boa. Você sente na marcha lenta, já que o carro ele alisa de uma maneira muito mais gostosa de sentir no carro do que na gasolina. Porque automaticamente a injeção se programa e altera o ponto de ignição do carro. Ou seja, ele não precisa trabalhar mais com ponto atrasado, ele trabalha no ponto e adiantado, que é a queima mais comum do álcool, tá? Você pisa bem menos para fazer a mesma coisa. Ou seja, a hora que você começa a andar com o carro, a sua economia, como a gente mostrou ao longo desse vídeo inteiro, torna extremamente emparelhada com o da gasolina. E a hora que você coloca a gasolina, por ele otimizar essa questão do álcool que está lá dentro já, o que vai acontecer? Ele mesmo aumenta a economia um pouco da gasolina. Isso é muito bom pra gente. E isso é bom até para a saúde do motor. Porque aquela quantidade de álcool que a injeção tentava se corrigir, não sabia o que ia fazer. Você tinha questões de emissões de homologação e afins, ele passa a desprezar um pouquinho mais e começa a acertar. E isso ajuda muito para economia e tudo mais. Vou mostrar aqui uma última vez. A gente está aqui no interior, tá um dia meio frio, vocês podem ver, eu tô de blusa, cerca de 19 graus, tá? Vou mostrar para vocês pela última vez aqui a partida frio, vocês vão ver como funciona direitinho. E vou mostrar aqui mais uma vez, só frisando a instalação do carro. Pessoal, como mostrei para vocês, eu vou fazer uma última ligação de partida frio no carro. Vamos deixar ele reconhecer. Ó, ele já tá dando como temperatura externa 22 graus. É uma temperatura boa. Opa, perdão. O que é legal? Vocês já sabem, como eu mostrei aqui, que eu tenho um problema em sensor de ABS aqui. Então vamos lá. Eu tenho só as luzes de porta e a minha parte de controle de tração e ABS aceso, mas como já falei, são por outros problemas, certo? Vocês podem ver a rotação um pouquinho mais alta. E aos poucos ela vai baixando, ó.
uma coisa que eu não frisei nesse vídeo aqui, que vale a pena ser frisado, é: esse carro aqui ele não possui termostática, tá? Pouco tempo depois que eu adquiri ele tem a Ed tem um problema de ventoinha. Eu achando que ele estava fervendo por causa de termostática, eu tirei a termostática, ela também estava um pouco travada. Eu já praticamente anulei ela. Por quê? Deixei o fluxo de água direto, considerando que esse motor é um motor grande, ele é um motor muito quente. Então mesmo em várias vezes quando eu estou em rodovia, eu não consigo baixar esse motor em temperaturas muito baixas, tá? Vocês podem ver aqui, rotação já está por volta de 800, ele ainda está com um pouco do afogador ligado, certo? Vou mostrar lá no motor mais um pouquinho, certo? Aqui é a parte do motor. Como todos já sabem o que foi feito aqui, o que não foi. Eu tenho aqui a instalação, ó, a minha instalação nesse daqui. No dia a gente acabou não se atentando tanto a capricho na hora de fixar e coisas do gênero. Depois nós vamos melhorar, vamos fixar o chicote um pouquinho melhor para não ficar essa coisa feia, tá? E quando a gente faz a instalação, a gente já faz também deixando mais bonito e tudo mais, tá? Aquilo que eu falei para vocês, o chicote do carro é instalado no chicote, plug simples, tá? E no plug do bico injetor não tem corte. A gente rouba um pouquinho do sinal da sonda lambda para ele poder fazer a leitura da queima do combustível e fazer a correção. Isso tudo é mandado aqui para o módulozinho da Tech Race, que está aqui indicando pra gente, tá? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês que eu não tinha mostrado antes. Vou tirar essa tampinha aqui dele. Vocês podem ver ali, ó, ele tá numa cor meio alaranjada. Isso quer dizer o quê? Daquele tanto ainda de gasolina que eu tinha colocado no último teste. O último teste eu coloquei V-Power Racing para verificar. Eu botei a gasolina com maior octanagem possível hoje no mercado, ou V-Power Racing ou Podium, tá? Isso daí ajuda no que? Eu queria saber se esse carro poderia ter alguma coisa, dar excesso, dar alguma avaria que a gente não estava prevendo, mas como já estava programado, a gente não ia ter problema. A gente vê esses LEDs aqui, você está vendo um apagado e um aceso. O que está aceso indica a mistura. Se ele tiver em vermelho, ele vai estar na gasolina. Se ele tiver alaranjado como ele está agora, ele tem uma mistura legal. E se ele estiver todo verde, ele vai estar provavelmente todo no álcool, tá? O de baixo, daqui a pouco ele acende depois que o afogador atingir a temperatura ideal, que é a leitura da sonda lambda, tá? Então, o carro ajuda em muitos quesitos, tá? Essa transformação para o etanol, ou melhor dizendo, essa transformação em flex, ajudou muito o carro. A saúde do carro está muito boa. Vocês podem ver na marcha lenta, não altera em absolutamente nada. E os resultados foram muito bons. Nós firmamos parceria com a Tech Race, somos instaladores oficiais, tá? Você quer saber mais, você tem mais curiosidade, pode entrar em contato direto com a gente aqui na VSV Motorsports. Não satisfeito, quiser saber um pouquinho mais, a gente põe vocês em contato com a Tech Race diretamente. É uma instalação simples, seja em carro 6 cilindros, 4 cilindros, tem até para 8 cilindros. Carros de modelos mais antigos, modelos mais novos, a gente tem essa gama inteira. Vale muito a pena, certo? Considerando os dias de hoje que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, a gasolina em 4,50, 4,60, uma gasolina comum, e você está trabalhando no álcool ali em média de 2,80. Hoje, conforme a gente está trabalhando, é muito bom ter esse valor à nossa disposição. Num carro que gasta demasiadamente combustível como esse, vale muito a pena a gente fazer isso, tá? E a gente acaba tendo aí uma boa economia, ó. Agora o afogador parou de funcionar e a gente vê lá a luz da sonda lambda e
o LED de cima funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Tragam seu carro para a VSV Motorsports, não só para a gente fazer uma revisão legal. Traga para instalar o kit da Tech Race. Vocês vão ver que vai valer muito a pena, mais a pena até do que, se duvidar, você adquirir um carro flex, que aí você não precisa se preocupar com um carro, em ter um carro grande e não poder curtir ele, às vezes não poder andar no dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Traga seu carro para a VSV Motorsports. Descubra uma nova maneira de manutenção preventiva automotiva.